Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, sou o Dr. Anderson Pereira, sou advogado criminalista, atuante nessa área do direito penal há mais de 10 anos. Também sou pós-graduado pela Universidade Cândido Mendes, aqui no Rio de Janeiro. E o propósito dos nossos vídeos é sempre trazer informações relevantes sobre essa área do direito penal, do processo penal, da medicina legal. No vídeo de hoje falaremos sobre o artigo 319 do Código de Processo Penal. Mas antes de falarmos, sobre esse artigo, eu peço aos nobres amigos que se inscrevam no canal, que deixem ali seu comentário, que compartilhem esses vídeos. Tudo isso é importante para o crescimento do canal. O YouTube percebe, que nós estamos interagindo, que o nosso vídeo está sendo compartilhado, tá bom? E tudo isso ajuda para que nós possamos sempre estar trazendo informações relevantes e importantes para o nosso dia a dia. O artigo 319 do Código de Processo Penal tem a seguinte redação: são medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, em vídeos passados falamos sobre a prisão temporária, da Lei 7.760. Falamos da prisão em flagrante e falamos também da prisão preventiva. Tivemos a oportunidade de falar que essas prisões são prisões cautelares, ou seja, elas estão ali antes do trânsito julgado. E no vídeo de hoje falaremos sobre essas medidas cautelares diversas da prisão, ou seja, quando o advogado ou defensor público pede ali a revogação da prisão preventiva, quando o advogado ou defensor público pede ali o relaxamento daquela prisão que foi feita ali em flagrante, mas tem ali alguma irregularidade, o juiz pode aplicar essas medidas cautelares que estão aqui no artigo 319 do Código de Processo Penal. É importante dizer que esse rol aqui não é um rol taxativo, ele é um rol exemplificativo, ou seja, o que significa isso? Além dessas 9 medidas cautelares aqui constantes no artigo 319, o juiz pode aplicar outras, tá bom? Tudo isso é importante, nós estamos assim, logo no início, falando, para que a gente possa entender cada uma dessas medidas e entender também que, além dessas, o juiz pode aplicar outras. Por quê? Porque o rol, como eu disse, é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. O artigo 319 tem ali o seu inciso 1, que tem a seguinte redação: comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades. Ou seja, o juiz aplica, essa medida cautelar, onde que o indiciado ou o réu ele é colocado em liberdade, e o juiz aplica essa medida dele comparecer de forma periódica, O juiz pode estipular todo mês, do dia 1º ao dia 10, o juiz pode aplicar de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, para ele justificar a atividade, ou seja, para ele dizer se está trabalhando, para ele dizer se está estudando, o que ele está fazendo, tá bom? Isso é uma forma de controlar ali aquele réu ou aquele indiciado na rua, tá bom? Como eu falei, é uma medida cautelar diversa da prisão, ou seja, ele foi colocado em liberdade, E ali em liberdade ele cumpre essas medidas que o juiz pode estipular. O inciso 2 já tem a seguinte redação: proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando, por circunstância relacionada ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Ou seja, se o agente ali cometeu esse crime, ele está envolvido numa situação criminosa e foi ali num botequim, numa boate, numa balada, o juiz estipula que ele fique longe desses determinados lugares, Que ele fique afastado, desses lugares, que ele não frequente esses lugares, que ele tenha hora para chegar em casa. Tudo isso é uma forma de inibir, de impedir que ele venha cometer novas infrações, já que aquela circunstância concreta, que o juiz está analisando, ele se envolveu em determinado local. Então, o juiz entendendo, que existe a possibilidade de ele voltar àquele local e cometer outros crimes, o juiz determina que ele fique afastado desses lugares. O inciso 3 tem a seguinte redação: proibição de manter contato com pessoa determinada, quando, por circunstância relacionada ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Ou seja,
já teve uma situação envolvendo Tício e Caio. Ou seja, o que o juiz faz? Se mantém afastado agora do Caio, não quero mais nenhum tipo de contato com o Caio, tá bom? Seja pelo WhatsApp, seja telefone, seja via mensagem, não quero mais nenhum tipo de contato. Se por um acaso você mantiver o contato, respeitando a minha ordem, o que vai acontecer? Vou revogar essa medida cautelar e você vai voltar para a cadeia, né? Ou seja, vai ficar cerceado o seu direito de ir e vir. E é uma forma também que o indiciado vai pensar, né? O réu vai pensar, poxa, aqui fora só foi me dado foi implantado essa medida cautelar. Pô, não custa nada chegar e obedecer, justamente para evitar, né, de ficar cerceado o seu direito de vir, ficar recluso, né, ficar preso atrás das grades, tá bom? Esse é o inciso terceiro. Já o inciso quarto tem a seguinte redação: proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução. Ou seja, o fato ocorreu aqui na comarca do Rio de Janeiro. O juiz proíbe dele se ausentar, de ir para outra comarca aqui no Rio de Janeiro, né? Próxima aqui, seja São João de Meriti, seja Caxias, né? Seja outra comarca, o juiz proíbe, justamente por quê? Porque é necessária a permanência dele aqui nessa comarca, como ele diz aqui, para investigação e para instrução processual, para investigação ali do delegado, né? Então é necessário que ele permaneça, ele não pode se ausentar. Se por um acaso ele tiver que sair, ele comunica ao juiz a necessidade dele sair, e o juiz vai analisar e vai deferir ou vai indeferir, dependendo da necessidade que for apresentada. O inciso 5 tem a seguinte redação: recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem a residência e trabalho fixo, ou seja, é do trabalho para casa, né? Como diz aqui, no período noturno, nos dias de folga, nada de ficar na rua, nada de ficar em balada, nada de ficar frequentando determinados lugares, justamente para evitar que ele venha cometer novos crimes, para evitar que, se ele vier a cometer novos crimes, aquela medida cautelar será revogada, ele vai voltar para trás das grades, entendeu? Então o juiz estipula essas medidas cautelares, que quando aquele indiciado, o acusado, ele pensa um pouco, ele vê que está sendo benefício para ele, entendeu? Não está ali atrás das grades, então não custa nada cumprir, justamente para ele não voltar para trás das grades. O inciso 6 fala: suspensão do exercício de função pública ou de atividades de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Ou seja, aquele réu, aquele acusado ali, aquele indiciado, ele usa do seu trabalho para cometer novos crimes, ele usa ali daquela sua função pública para poder cometer infrações penais. Ou seja, o juiz suspende o exercício desse serviço público, ele suspende o exercício dessa atividade profissional, justamente para evitar. É importante dizer que já foi decidido, já que ele, enquanto, né, ele estiver nessa condição de investigado, de acusado, ele não perde ali o seu direito, a sua remuneração, até porque é do entendimento dos nossos tribunais superiores que dali ele tira o seu sustento, que dali ele mantém a sua família. Então ele fica ali impedido de trabalhar, porém continua recebendo ali a sua remuneração, tá bom? Esse é o inciso 6. Ele fica suspenso de atividades, ficar suspenso do exercício de função pública e de atividade de natureza econômica ou financeira, mas ele continua ali recebendo, tá bom? Muitas das vezes tem aquelas discussões, né? Tem aquele debate, pô, então é fácil cometer crime, então é bom que ele continua recebendo. Mas tem que ver que por trás daquele indiciado, daquele réu, existe uma família. Pode ser também que ao final de toda aquela instrução processual, ele venha conseguir provar a inocência dele, ou seja, se suspende o pagamento dele, né, por força desse pensamento repentino, né, que muitas das vezes nós temos. Pô, o cara cometeu o crime e já está recebendo, pô, assim é fácil. Mas se no final ele conseguir provar que não foi ele, se no final ele conseguir provar a sua inocência, se no final ele for absolvido, até mesmo por insuficiência de prova, né, no caso ali do indúbio pro réu, entendeu? Então,
É necessário pensar, o legislador foi sábio nesse sentido, até mesmo para não vir uma punição antecipada. Ou seja, o Código Penal, né, o direito penal, ele não é aplicado de forma objetiva. É necessário analisar toda a conduta. Existe todo um arcabouço processual para, ao final, né, ali com o trânsito de julgado, decidir se realmente aquele réu, né, ele é culpado, entendeu? Aquela sentença transitou em julgado, ou seja, já não cabe mais recurso, aí sim, né, aplica a punição dele de uma forma plena, onde ele perde ali a sua remuneração, perde o direito do serviço público, né, vai para trás das grades, se for o caso, tá bom? Mas é necessário analisarmos o caso a caso de uma forma cautelosa, justamente para não anteciparmos uma punição e ao final ver ali que aquela punição foi uma punição injusta, né? A justiça não pode ser injusta, não tem que ser injusta. O juiz, ao aplicar ali aquela pena, ele tem que ser racional, tem que analisar todas as provas. O inciso 7 tem a seguinte redação: internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável, ou seja, aquela situação do artigo 26 do Código Penal, e houver risco de reiteração. Ou seja, nesse caso, o juiz está vendo que aquele réu, aquele indiciado, né, aquele acusado, ele é portador de algum problema psíquico, né? O perito, nesse caso, é o perito psiquiatra ou o perito da área da psicologia, que ele vai analisar ali o caso concreto e vai ver esse rapaz, esse réu, esse indiciado, ele precisa ficar preso, né? Ele precisa ficar internado, preso numa instituição adequada, ou seja, seria uma internação, entendeu? Porque se ele ficar em liberdade, ele tem uma grande probabilidade de reiterar essa conduta criminosa. Existe uma grande probabilidade de ele voltar a cometer esses crimes, mas é necessário que um perito, né, psiquiatra ou um perito psicólogo venha analisar ali aquele caso concreto, venha expedir um laudo alegando, mostrando, dizendo qual CID que aquele réu, que aquele indiciado, que aquele acusado se enquadra, né? E mostrando a necessidade dele de permanecer internado, tá bom? O inciso 8 tem a seguinte redação: a fiança nas infrações que admitem para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. Ou seja, o juiz aplica a fiança e fala, ó, estou te aplicando a fiança e você tem o dever de comparecer a todos os atos processuais. Todas as vezes que você for intimado a comparecer em juízo, você tem que comparecer sob pena de perder a sua fiança. E o indiciado, ali, o acusado, o réu, ele toma ciência dessa obrigação de comparecer a todos os atos processuais sob pena de perder a fiança. O inciso 9 já tem a seguinte redação, fala da monitoração eletrônica, que vulgarmente chamamos, o rapaz, o réu, ele está com aquela tornozeleira eletrônica, ou seja, é um monitoramento eletrônico, tá bom? Onde tem ali um raio, onde ele pode circular de forma livre, passado ali daquele raio, a tornozeleira notifica, né, informa que ele saiu daquele raio que ele poderia trafegar, transitar, né, de forma livre, tá bom? Tudo isso são medidas cautelares diversas da prisão. Tudo isso para aquele acusado, para aquele indiciado, é bom para ele, porque ele vai ter oportunidade de continuar a ir e vir, né? Dependendo do que o juiz impor, mas eu com certeza é muito melhor do que estar atrás das grades, tá bom? E ele vai ali cumprindo as suas determinações, vai provando, né, ali o seu direito, vai mostrando que não é aquilo, e dependendo do caso concreto, dependendo de cada situação, ao final ele pode até provar a sua inocência. O parágrafo 4º desse artigo 319 tem a seguinte redação: a fiança será aplicada de acordo com as disposições do capítulo 6 deste título, podendo ser cumulada com outras medidas cautelares. Como eu havia falado, né? O legislador é claro aqui quando ele diz cumulada com outras medidas cautelares. Ou seja, esse rol do artigo 319 não é um rol taxativo, não é um rol onde que foi esgotada todas as possibilidades de aplicação de medidas cautelares. É um rol
exemplificativo, onde o juiz pode aplicar outras medidas cautelares, ele analisando o caso concreto, ele entendendo que é necessária a aplicação de outras medidas cautelares, e todas essas medidas são diversas da prisão, ou seja, não tem nada pior, né? Não tem nada mais incômodo, né? Até na nossa Constituição prevê o nosso direito de ir e vir, né? Nosso direito à vida, que são condições fundamentais para cada um de nós, né? A nossa liberdade depois da vida é um segundo bem maior, podemos dizer dessa forma. E para evitar, né, esse cerceamento de ir e vir, o juiz pode aplicar essas medidas cautelares do artigo 319, como também pode aplicar outras medidas cautelares, tudo para evitar o cerceamento, né, daquele preso, tá bom? Esse é o vídeo que nós tivemos a oportunidade de falarmos sobre essas medidas cautelares. Como eu falei no início, falando sobre a prisão em flagrante, a prisão preventiva, a prisão temporária. E esse vídeo fala das medidas cautelares que são diversas dessas prisões, tá bom? Fiquem todos na paz, um forte abraço para todos e até o próximo vídeo.